Donald Trump acabou de cometer o erro que pode custar aos Estados Unidos 8 trilhões de dólares. E isso não é exagero. Hoje, 20 de janeiro de 2026, investidores europeus começaram a vender ativos americanos. E o mercado entrou em pânico. Dow Jones despencou 1,08%. Nasdaq caiu 1,54%. E o ouro bateu recorde histórico acima de 4.700 dólares por onça. E a causa? As tarifas de Trump sobre a Europa. 10% a partir de fevereiro, 25% a partir de junho. E tudo isso por causa da Groenlândia. Deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que aconteceu hoje nos mercados pode ser o início do maior êxodo de capital da história dos Estados Unidos. Vamos direto ao ponto. O mercado europeu entrou em modo venda à América. Esse é o termo que analistas estão usando para descrever o que está acontecendo agora. E os números são brutais. Investidores europeus detêm 8 trilhões de dólares em ações e títulos dos Estados Unidos. Isso é quase o dobro do resto do mundo somado. E pela primeira vez em décadas, esses investidores estão questionando se vale a pena manter esse dinheiro nos Estados Unidos. E a resposta está começando a ser não. Porque Trump não está só ameaçando a Europa. Ele está destruindo a confiança na Aliança Ocidental. George Saravelos, chefe global de câmbio do Deutsche Bank, foi direto. Ele disse: diante de um ambiente em que a estabilidade geoeconômica da Aliança Ocidental está sendo existencialmente abalada, não é claro por que os europeus continuariam dispostos a exercer esse papel. Traduzindo, se os Estados Unidos tratam a Europa como inimiga, por que a Europa continuaria financiando os Estados Unidos? E essa pergunta está sendo feita agora nas mesas de trading de Londres, Frankfurt, Paris. E a resposta está aparecendo nos gráficos. Saída de capital. E o gatilho foi a última ameaça de Trump. No fim de semana, ele condicionou a questão da Groenlândia ao aumento de tarifas sobre produtos europeus. E disse que as tarifas começam em 10% em 1 de fevereiro. E sobem para 25% em junho. E isso é sobre 8 países da OTAN. Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido. E a reação foi imediata. As bolsas europeias caíram mais de 1% na segunda-feira. Os futuros das ações americanas indicaram fraqueza. E o dólar recuou diante do euro, da libra e do franco suíço. E o franco suíço, que é porto seguro tradicional, teve a maior valorização diária frente ao dólar em um mês. E aqui está o detalhe que muda tudo. Muitos investidores ficaram consternados com os acontecimentos do fim de semana. Essa foi a frase de Francesca Fornazzari, chefe de soluções cambiais da Insight Investment. E ela disse que os investidores passaram a refletir sobre a forma como administram seus ativos. Traduzindo, pela primeira vez, investidores institucionais europeus estão considerando seriamente reduzir exposição aos Estados Unidos. E não por razões econômicas, por razões políticas, porque Trump está atacando aliados. E isso quebra a lógica de 75 anos da Aliança Atlântica. E enquanto isso acontecia na Europa, os Estados Unidos estavam em feriado. Então o impacto só foi sentido hoje. E quando os mercados americanos abriram, a carnificina começou. Dow Jones caiu 1,08%. S&P 500 recuou 1,23%. Nasdaq despencou 1,54%. E tem um detalhe técnico que agrava tudo. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de divisas globais, recuou 0,58%. Isso indica perda de força do dólar no mercado internacional. E quando o dólar perde força, países emergentes sentem alívio temporário. Mas esse alívio é enganoso, porque a causa da queda do dólar não é força de outras moedas. É perda de confiança nos Estados Unidos. E quando a confiança vai embora, investidores não compram euro ou iene. Eles compram ouro. E foi exatamente isso que aconteceu. O ouro renovou máximas históricas e superou 4.700 dólares por onça Troy. E isso não é coincidência. É fuga para a segurança. Porque quando investidores não confiam em nenhuma moeda, eles compram o ativo que não depende de governo nenhum. E esse ativo é o ouro. E aqui está o paradoxo. Enquanto os mercados americanos despencavam, o Ibovespa brasileiro bateu nova máxima. Avançou 0,72%. Chegou a 166.013 pontos. E superou o recorde intradiário anterior. E isso parece contraditório, mas faz sentido. Porque o dólar no Brasil operou em alta de apenas 0,08%. Ficou em R$ 5,37. E quando o dólar global cai,
Moedas emergentes se beneficiam temporariamente. E o Brasil, com a agenda doméstica esvaziada, reagiu principalmente aos movimentos do exterior. E tem outro fator. Estrangeiros ingressaram 2,1 bilhões de reais na B3 em um único dia. Isso mostra que investidores estão diversificando, saindo dos Estados Unidos e entrando em mercados emergentes. E o Brasil, nesse momento, é visto como a alternativa menos arriscada que a Europa. Mas isso não significa que o Brasil está imune. Porque se a tensão entre Estados Unidos e Europa escalar, o comércio global desacelera. E quando o comércio global desacelera, a demanda por commodities cai. E o Brasil, que exporta soja, minério de ferro, petróleo, sente o impacto. E a União Europeia já está preparando retaliação. E não são só tarifas. Eles têm um novo instrumento chamado anticoerção, que limita o acesso a licitações públicas, investimentos e serviços bancários para países considerados hostis. E se isso for aplicado aos Estados Unidos, empresas americanas perdem acesso ao mercado europeu. E aqui está o erro estratégico de Trump. Ele assumiu que a Europa não reagiria, que ela precisava dos Estados Unidos mais do que os Estados Unidos precisavam dela. Mas os números mostram o contrário. A Europa é o maior investidor nos Estados Unidos. E se ela começar a retirar capital, o mercado americano entra em crise. E tem mais. A exposição europeia ao mercado americano é de 8 trilhões de dólares. Mas a alternativa de fomentar a alocação gradual em ativos denominados em euro já está sendo discutida. O ING Bank disse que a União Europeia teria dificuldades para forçar investidores privados a se desfazerem de ativos em dólar. Mas a alternativa seria incentivar a transição. E isso já está acontecendo. Porque após recuar quase 10% em 2025, o dólar se estabilizou nos últimos meses. Mas a posição líquida dos investidores hoje é moderadamente otimista. Cerca de 240 milhões de dólares. E isso significa que qualquer novo choque pode mudar o sentimento rapidamente. E o choque veio. As tarifas de Trump. E a reação foi imediata. Porque Keith Jux, estrategista do Societe Generale, disse que a situação provavelmente teria de se agravar antes que investidores europeus comprometam seus próprios retornos por razões políticas. Mas o agravamento já começou. Porque Trump não parou nas tarifas. Ele enviou uma carta ao primeiro-ministro da Noruega reclamando que não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E disse que não se sente mais obrigado a pensar apenas na paz. E que agora pode pensar no que é bom para os Estados Unidos. E essa carta foi encaminhada a vários embaixadores europeus em Washington. Então, não foi comunicação privada, foi recado público. E o recado é: se vocês não se submeterem, eu vou agir unilateralmente. E isso destrói qualquer base de confiança. E enquanto isso, a performance dos Estados Unidos está perdendo fôlego. Impulsionadas pela onda da inteligência artificial, as bolsas americanas tiveram bom desempenho em 2025. Mas, em 2026, já foram superadas por 93% dos países de um índice global da MSCI. E o Barclays observou tendência crescente à diversificação em ações internacionais. E tem um dado que confirma a desconfiança europeia. Os investimentos de empresas alemãs nos Estados Unidos caíram quase pela metade entre fevereiro e novembro de 2025. Isso é antes das tarifas de Trump. Então, o movimento de saída já estava acontecendo. As tarifas só aceleraram. E aqui está o impacto econômico direto. A Capital Economics estima que Reino Unido e Alemanha seriam os mais prejudicados, com impactos potenciais de até 0,3% no PIB, em caso de tarifas de 25%. E a incerteza sobre retaliações pode ampliar os efeitos negativos. Mas o maior risco não é econômico, é geopolítico, porque se a Europa começar a se afastar dos Estados Unidos financeiramente, a aliança militar também enfraquece. E isso abre espaço para a Rússia e China. E não por acaso, o Kremlin está aplaudindo as tarifas de Trump. Kirill Dmitriev, um dos principais negociadores econômicos de Putin, chamou as tarifas de colapso da Aliança Transatlântica. E o Kremlin está satisfeito. Porque pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos estão fazendo o trabalho de desestabilizar a OTAN sozinhos. E enquanto isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos pode julgar a legalidade das tarifas de Trump. Mas o governo já sinalizou que, em caso de derrubada, pretende substituir rapidamente os tributos por novas medidas. Então, o risco comercial permanece no radar dos investidores. E no mercado de renda fixa, os treasuries voltaram a atrair atenção como ativo de proteção.
Mas as movimentações estão voláteis diante da reprecificação do risco geopolítico. E isso mostra que mesmo os títulos do Tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo, estão sendo reavaliados. E Leonard Cohen, gestor de renda fixa da T. Rowe Price, disse que a reação dos mercados foi relativamente contida, e que isso poderia indicar expectativa de que Trump recue, como já fez em ocasiões anteriores, e que até o momento havia mais ruído do que sinal. Mas aqui está o problema. Trump já recuou antes, mas sempre voltou com ameaças maiores, e a cada ciclo, a confiança diminui. E quando a confiança vai embora, investidores não voltam só porque Trump recuou. Eles saem definitivamente. E o Fórum Econômico Mundial em Davos está acontecendo agora. E líderes políticos e empresariais estão reunidos em meio à piora geopolítica, preocupações com crescimento econômico e alertas sobre possíveis excessos em setores como tecnologia e inteligência artificial. E a temporada de balanços corporativos está começando. Netflix e 3M divulgam resultados hoje. Procter & Gamble e Intel apresentam números na quinta-feira. E esses balanços vão calibrar as expectativas sobre a saúde das empresas americanas em ambiente de juros elevados e maior incerteza global. E enquanto o mercado espera os balanços, a realidade é que nenhuma empresa americana está imune ao impacto das tarifas. Porque se a Europa retaliar, empresas que exportam para lá vão sofrer. E se investidores europeus retirarem capital, o custo de financiamento nos Estados Unidos sobe, e margens de lucro caem. Então, quando você vê notícias sobre tarifas, sobre Groenlândia, sobre queda das bolsas, saiba, não é volatilidade normal. É o início de uma reconfiguração do sistema financeiro global. E o erro de Trump foi subestimar a importância da Europa para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não são autossuficientes. Eles dependem de capital estrangeiro. E a Europa é a maior fonte desse capital. E se a Europa começar a retirar, os Estados Unidos vão ter que oferecer juros mais altos para atrair investidores. E juros mais altos significam economia mais fraca. Agora me diz, você ainda acha que as tarifas de Trump são só negociação? Ou você entendeu que o erro dele pode custar 8 trilhões de dólares em saída de capital? Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o próximo movimento pode definir se os Estados Unidos mantêm hegemonia financeira ou se a Europa redesenha o sistema. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido antes. Porque no sistema financeiro global, confiança é tudo. E Trump acabou de destruir a confiança que levou 75 anos para construir.